Oi digitais, eu sou Fernando Salles e está começando o primeiro especial Arte e Cultura do canal Digitalismo. Hoje vamos entrevistar Saulo Pessato, poeta e criador da página do Facebook Poesia Reclamada. Hoje, dia 30 de agosto de 2015, essa página já tem mais de 120 mil curtidas no Facebook. Quando você procura por poesia no Facebook, é Poesia Reclamada que aparece primeiro. Saulo, o que é a Poesia Reclamada? A Poesia Reclamada é uma página de Facebook, né? Ou também conhecida como fanpage, voltada para a publicação de poesias. Muito embora eu também publique aforismos, né? Links para contos, prosas poéticas, né? A Poesia Reclamada essencialmente é constituída disso. De onde surgiu essa ideia? Bom, a ideia da página surgiu no Twitter, nos tempos do finado Orkut. A Poesia Reclamada ela não tinha a menor pretensão de ser poesia, efetivamente, né? Era somente um mini blog de bobagens diárias, né? Já que essa era a forma como todos faziam o Twitter, e ainda hoje muita gente faz. Com a diferença que as postagens minhas eram feitas em rimas, né? Com rimas. Então era um desafio para mim postar um tweet respeitando os 140 caracteres, que dissesse alguma coisa e ainda assim tivesse uma rima. Naquela época eu tinha uma leitora que gostava muito da ideia, gostava muito do meu Twitter, e vivia tentando me convencer a ir para o Facebook, que era uma ferramenta que estava chegando no Brasil, era novidade, mas eu não estava com um pingo de vontade de gerenciar mais uma rede social, Orkut, Twitter e também Facebook. Ia ser muito trabalhoso para mim, então eu simplesmente não fui. Mas, em pouco tempo, o Orkut ficou doente, né? Os seus bens começaram a ser transferidos para o Facebook, e eu acabei sendo obrigado a levar a Poesia Reclamada para lá. O que você pretende com ela? As pretensões também evoluíram com o tempo, né? As pretensões também evoluíram com a história da página. Eu, inicialmente, como eu disse, não tinha a menor pretensão de ser poesia. Eu escrevia já poesias, mas não publicava no Twitter. Quando a página passou a divulgar os meus textos propriamente ditos, né, os textos poéticos, e começou a alcançar o público que curte poesia, que curte literatura, eu comecei a expor os meus textos para crítica, para o compartilhamento. Aí eu comecei a ver a página como um possível degrau, né, para a publicação dos meus livros, para divulgação. Quantas pessoas seguem a página hoje? Atualmente a página tem 120 mil curtidas, né? Saulo, no contexto atual, que relação você vê entre a internet e a arte? Bom, ninguém tem dúvida de que a internet hoje é uma ferramenta de apoio à arte e, consequentemente, à divulgação de literatura como arte, né? Como as ferramentas das redes sociais aproximam as pessoas que comungam dos mesmos gostos, né? Com os grupos, com as comunidades, fanpages, isso acaba estimulando a curiosidade em aprender. Isso abre portas para quem gosta de ensinar, como acontece aí com o caso do digitalismo, né? E o mais importante, aproxima, apresenta quem curte determinado conteúdo, quem curte determinado segmento, apresenta a quem curte produzir esse segmento. Então, como se diz no jargão popular, junta a fome com a vontade de comer. Como você definiria poesia? Como eu defino a poesia, são tantas as definições que os mestres nos ensinam de poesia, né? Eles nos inspiram tantas formas de encarar a poesia quando pensamos nela como arte. Eu gosto de pensar na poesia como a gente pensa dança, como a gente pensa pintura. Então, como eu disse antes, antes a poesia não era arte, a poesia reclamada não era arte, eram postagens rimadas. Então, e muita gente pensa que poesia é só isso. Muita gente pensa que se você empilhar um monte de escritos em versos, alinhando-os, e tiver rima, já é poesia. E não é. Guimarães Rosa, que é um grande mestre, um poeta prosador, ou um prosador poeta, fica a critério de quem gosta aí, né, nomeá-lo, costumava dizer que literatura é a feitiçaria que se faz com o sangue do coração humano. Eu gosto muito dessa frase, e acho que quem não é capaz de entender o que significa essa frase, que é tão autoexplicativa e ao mesmo tempo tão poética, não é um verdadeiro apreciador de poesia, como arte. Para mim, a poesia é a palavra em estado de conto de fadas. Poesia é o transtorno que altera a forma de ver o mundo, de pensar o mundo, de sentir o mundo. Poesia é a parte que se degusta na leitura. Prosa se devora, poesia se degusta. Quais são suas principais influências artísticas? Minhas influências são outra coisa bastante instável e variada na minha vida, inquieta na minha vida, na minha história como poeta, ou aspirante a poeta. Quando eu era mais novo, eu buscava mais devoção nos poetas mais clássicos, com tonalidades mais classicizantes, assim, né? Gostava de poetas que escreviam com rima e métrica, como Camões,
procurava às vezes tirar palavras do dicionário, como fazem os parnasianos, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira. Mas na medida em que eu fui amadurecendo, fui conhecendo as outras belezas da poesia mais solta, mais coloquial, conheci um pouco da libertação dos Andrades de 1922, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que o próprio Drummond também manifestou, a síntese do Paulo Lemins, que eu gosto muito do Mário Quintana, e acho que o Manuel de Barros é um dos melhores exemplos de poesia moderna quando se trata de falar em linguagem poética, da essência da beleza da linguagem poética. Então eu não me libertei completamente da rima, da métrica, eu sou um poeta que procura dar um certo valor à estrutura do texto, uma vitamina, sou uma vitamina de todos esses poetas. Como você encara o fenômeno da internet? Eu gosto sempre de usar a analogia que a internet é uma faca de dois gumes. Porque uma faca é um instrumento inventado para beneficiar o ser humano e muitas vezes ele acaba servindo para ferir e matar. Então, por um lado, muitas pessoas usam a internet para conhecer, para descobrir, para aprender, para estudar, mas o mau uso da internet acaba sendo um agente emburrecedor das pessoas, né? Que seria, metaforicamente, o significado da faca sendo usada para ferir e matar. Considerando que o nosso país não valoriza muito a questão da arte e da cultura, o que você pensa de canais como o Digitalismo, que tem justamente a intenção de fazer divulgação e trabalhar essa questão da arte e da cultura? Então, o digitalismo é um exemplo da faca sendo usada como deve, como uma ferramenta para o benefício do ser humano, né? Da arte, da cultura propriamente ditos. Porque muitas páginas no YouTube, no próprio Facebook, são mediadas por pessoas que conhecem arte, que estudam arte, que são profissionalmente ligadas à arte, e aí acabam usando o canal para poder levar a cultura para quem procura, fazer com que as pessoas que estão interessadas em entender, em aprender, entendam e aprendam efetivamente, né, sobre o assunto. Saulo, eu sei que você não é nenhum profeta, nenhum mago, nem nada, evidentemente, mas eu gostaria de te perguntar assim, se você tem alguma mensagem para deixar para a juventude hoje. Acho que eu não gostaria de deixar nenhuma mensagem neste momento, neste canal, assim, não, porque eu não sou ninguém para fica com cara de liçãozinha de moral, assim, né? E aqui eu não sou pai de ninguém, não sou professor, não estou exercendo minha profissão de professor. E vou aproveitar que nós estamos na internet e que na internet as coisas são trocadas comutativamente. Nesse momento eu estou falando, estou sendo ouvido, mas amanhã eu posso estar aqui para ouvir você, para ler o que você tem para apresentar. Acho muito importante ouvir as pessoas. Então, eu sempre lembro do Marilyn Manson, quando foi acusado de influenciar aqueles jovens que mataram seus colegas de escola, depois se suicidaram lá em Columbine, né? Perguntaram para o Marilyn Manson se você pudesse dar alguma mensagem para aqueles jovens antes, né, de ter acontecido aquilo, o que você diria para eles? Ele disse: eu não diria nada para eles, eu pararia e ouviria o que eles têm para dizer. Valeu, Saulo! Muito obrigado por essa entrevista. Espero que esse seja o começo de uma grande parceria entre o digitalismo e a poesia reclamada. Hoje, nós vamos montar 4 salves muito especiais para as pessoas aí. Primeiro, para o Robson Acácio, que fez essa belíssima vinheta que nós temos usado aí nos vídeos nossos. Esse cara acreditou no nosso trabalho e nós acreditamos no dele. Quem quiser contratar os serviços dele, nós vamos deixar um link na descrição para que vocês possam, contatá-lo. O segundo salve de hoje é para Isabela Carolina, que cedeu essa iluminação que vocês já devem ter percebido no meu rosto. E o terceiro, é óbvio, é para o próprio Saulo, que nos concedeu essa entrevista e que tem ajudado o nosso canal a crescer, e a ser mais divulgado. Valeu mesmo, Saulo! O quarto salve eu quero mandar para o Fred Zenorini, do Física no Fusca, que tem uma maneira muito divertida de ensinar física e que nos divulgou, e nós estamos querendo divulgá-lo também aqui. Espero que vocês conheçam através do Facebook e do YouTube, é muito fácil, tá bom? Aproveito também para divulgar o nosso blog, o blog de divulgação aí dos artistas e os conhecidos, pelo menos por enquanto. É www.movimentodigitalista.blogspot.com. E se você é um artista que quer contribuir com a gente, faça isso. Entre em contato com a gente que nós vamos mostrar o seu trabalho para o mundo. Eu já percebi que você fica assistindo o nosso vídeo e não clica no joinha lá. Faz favor, né, meu camarada? Clica lá no joinha, curte o nosso vídeo, compartilha, fala para os seus amigos sobre o nosso trabalho. A gente já está crescendo e você não está ajudando. Como é que faz? Então, forte abraço. Curte, Comente, compartilhe nossos vídeos.